No sermão de hoje, nós vamos falar sobre a eleição da parte de Deus e as nossas escolhas. Salve Maria, eu sou o Padre Jean Paulo Ruse, pároco da Paróquia Todos os Santos. Quero te convidar a curtir as páginas da Paróquia Todos os Santos no Facebook e no Instagram, que você vai encontrar como Paróquia Todos os Santos Imbu. Quero te pedir também para se inscrever no meu canal no YouTube, Padre Jean Paulo Ruse, e assinar o meu podcast Contra Mundo. Se você tem visto o valor no trabalho que nós estamos desenvolvendo nas redes sociais e também no trabalho apostólico da nossa Paróquia Todos os Santos, quero te pedir para nos apoiar economicamente nestes dias de crise, mas que é necessário honrar os compromissos financeiros da paróquia, é necessário pagar os encargos sociais, os salários dos funcionários, cobrir as dívidas que foram contraídas antes da pandemia. Então, se você mantém renda, se for possível para você, faça um apoio econômico, faça uma doação para a nossa paróquia. A conta bancária você pode encontrar com facilidade nas redes sociais. Nós celebramos hoje a festa do apóstolo São Matias, aquele que foi escolhido por Deus e pela Igreja para ser o sucessor do traidor Judas. De fato, as Sagradas Escrituras, quando narram a eleição de São Matias, traçam um paralelo entre a história de São Matias e de Judas. Um paralelo e oposição que, na verdade, são bastante justos, dado que ambos tiveram uma história de vida mais ou menos parecida, pelo menos em sua origem. As Sagradas Escrituras narram, e também a tradição da Igreja confirma, que Matias era um dos primeiros discípulos de Jesus. Provavelmente se contava entre aqueles 70 que acompanharam Jesus desde o início, muitos deles que foram discípulos também de São João Batista. Assim como Judas, São Matias conheceu profundamente a pregação de Jesus, testemunhou muitos dos milagres de Jesus. Ou seja, ambos tiveram uma origem muito parecida. Ambos, inclusive, têm a sua morte relacionadas à história de Jesus Cristo. São Matias como mártir e Judas se mata por desespero após ter traído nosso Senhor Jesus Cristo. O que difere radicalmente a história de ambos personagens? Um se tornou santo e o outro é a única pessoa que nós temos certeza que está no inferno. Veja bem, aqui um parêntese, aliás, 2 parênteses. Não estou aqui afirmando que o inferno está vazio, de maneira nenhuma. Não sou daqueles que dizem que o inferno não existe ou que existe apenas para assustar as pessoas. O inferno, como Nossa Senhora de Fátima nos disse, está infelizmente cheio de almas. Mas o fato é que a Igreja não afirma que nenhuma personagem em concreto está no inferno, a não ser Judas. O outro parêntese se dá ao fato do suicídio. Eu não estou aqui afirmando que todos os suicidas vão para o inferno, eu não quero de maneira nenhuma entrar nesta polêmica, ainda mais que certamente é um ponto sensível para muitas pessoas que perderam entes queridos por causa dessa tragédia do suicídio. Muitas pessoas se matam por causa da depressão, por causa de uma situação de vida muito angustiante, mas o caso de Judas é um tanto diferente. Judas se matou nem tanto por arrependimento ou por depressão, por causa da sua traição. Judas se condenou e se matou por causa do amor próprio desordenado. E aqui está a diferença fundamental entre Matias e Judas.
Repare, a diferença não está na traição, porque assim como Judas, eu e você e São Pedro e todas as pessoas em algum momento de nossa vida traímos também Jesus Cristo por conta do nosso pecado. O que determinou a condenação de Judas não foi a traição, mas foi o amor próprio desordenado, a escolha de amar a si mais do que a Deus e mais do que ao próximo. Judas se matou porque não suportava conviver com a ideia de que cometeu um erro absurdo. Judas se matou, no fim das contas, porque tinha uma ideia muito alta de si mesmo. Aliás, foi por isso que ele traiu Jesus Cristo em primeiro lugar. Porque amava-se mais do que a Jesus, porque amava os seus planos, porque amava a sua comodidade, porque amava as suas ideias mais do que o seu mestre. Judas se perdeu pelo amor próprio desordenado. E Matias se salvou porque amava a Deus e amava aos outros. O amor, no fim das contas, é que determina o nosso destino final. Quem se ama mais do que a Deus e mais do que ao próximo, se perde, independentemente de sua origem. E quem ama a Deus e ao próximo mais do que a si, se salva, independentemente de tudo o que acontece em suas vidas. O amor é o fator determinante em nossas vidas. Não a nossa origem, não as coisas que acontecem, mas a escolha de amar. Quem ama a Deus e ao próximo se salva. Quem ama a si mais do que a Deus e ao próximo se condena. Aliás, o inferno nada mais é do que a cristalização de um inferno existencial daquele que se ama mais do que a todos. E é muito curioso isso, porque quem se ama mais do que a todos, no fundo, quer ser realizado. Mas tudo que consegue é um inferno existencial nesta vida e um inferno eterno na outra. Judas não conseguiu viver com a ideia do seu próprio erro, porque se amava mais do que tudo. Então, meus filhos, que a intercessão do apóstolo São Matias, que o exemplo de São Matias, nos ajude a amar a Deus e aos nossos irmãos. O amor é a realização da nossa existência. Tenha um dia muito abençoado com a proteção do apóstolo São Matias. Salve Maria!